Livro Insegurança, Medo e Coragem, de Rafael Llano Cifuentes. Parte 4. A inibição. A inibição consiste num retraimento da personalidade provocado pelo temor desproporcionado perante determinada circunstância exterior. O receio de fracassar, de não estar à altura das expectativas alheias, de decepcionar os outros, de padecer uma frustração, de sofrer, de adoecer, de fazer um papel ridículo. O inibido torna-se cauteloso, desconfiado, fechado em si mesmo, silencioso, carente de espontaneidade, pouco transparente. Muitas vezes, tal como o inferiorizado, disfarça seu sentimento com atitudes aparentemente corajosas, descontraídas. Simula uma segurança que não tem, cantarola ou marca com os dedos o ritmo de uma música imaginária, assobia, levanta a voz, irrita-se ou agride. Quer assim mostrar firmeza e coragem precisamente nos momentos em que se sente mais inseguro. A inibição tem tantas manifestações quanto os temperamentos e circunstâncias. Existem, em primeiro lugar, as inibições comuns, aparentemente superficiais, como a que se experimenta quando se gostaria de formular uma pergunta no meio de uma aula ou no fim de uma conferência. Quando se sentem tremer as pernas ao dirigir-se ao quadro negro para desenvolver uma questão solicitada pelo professor. Quando é necessário exigir os direitos perante um funcionário público autossuficiente e mal educado. Quando, numa reunião numerosa, se silencia uma opinião que se julga certa por medo de ser contestada. Quando se recusa um convite para um encontro social só porque não se sabe como comportar-se naquele ambiente. Quando, num desses encontros, se evita cumprimentar as pessoas importantes pensando, quiçá, quem sou eu, etc. Há, em todas essas manifestações, um fundo de amor próprio ou de vaidade. Os retraídos não o são por não quererem aparecer, por humildade, mas precisamente pelo contrário. Gostariam imensamente de aparecer, mas têm medo de fracassar. Gostariam de brilhar, mas se terem de expor-se à vergonha ou ao ridículo de ficar mal. Desejariam fazer ouvir a sua opinião, mas receiam ser contestados. Por essa razão, calam-se, escondem-se no anonimato, permanecem na sombra, não por humildade, repito, mas por temor. Lá por dentro, porém, que diferença? A imaginação vaidosa coloca-os num palco ou numa passarela. Lá desfilam sob os aplausos da plateia e o elogio unânime do público. Fazem la bela figura, como dizem os italianos. Preferem imaginar a fazer, afaga-lhes mais a vaidade de idealizar como se sairiam bem se agissem do que constatar, diante da realidade dos fatos, o pouco êxito que decorre da sua atuação. Ora, é precisamente essa imaginação exorbitante, a exagerada expectativa do sucesso ou do fracasso, o que os inibe na hora de agir. Como ao debutante da seleção nacional de futebol. Pesa-lhes a camisa, não suportam a pressão da torcida. Tropeçam e perdem a familiaridade com a bola. No ambiente do seu clube, até que jogam com soltura. Na competição internacional, inibem-se. Por quê? Porque no seu campo são bem aceitos, não sentem a pressão do aplauso ou da vaia. No Maracanã, porém, o seu fracasso se tornará objeto de um comentário mundial via internet. O mesmo ocorre em todos os outros terrenos, seja nos esportes, seja nos jogos da vida, seja nos jogos do amor, seja nos jogos da cena. A divina Sarah Bernhardt confessava que, em dias de estreia, as pernas lhe tremiam. Aliás, certa vez, ao ouvir uma atriz debutante comentar que não tinha medo de nada, Sarah alfinetou a novata. Não se preocupe, minha filha, que o medo vem com o talento. Não confirma a verdade dessa assertiva, mas confirma que quem tem fama e teme perdê-la cai no constrangimento. Tudo isso, no entanto, ainda se mantém num plano de normalidade, mesmo que seja apenas a normalidade de um vício. A vaidade. A anormalidade começa quando esse vício passa a determinar não apenas as situações de estreias e as ocasiões especiais, mas todas as atitudes da pessoa. Uma moça, no meio de um retiro em que se examinou a fundo, confidenciou-me: sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. O que queria expressar com essa declaração? Que vivia pendente da opinião alheia, que não tinha personalidade própria, mas apenas ânsia de agradar os outros. E um rapaz, estudante de engenharia, expressava a mesma ideia com outra imagem. É como se trouxesse um radar implantado na minha cabeça, que gira e se orienta de acordo com as opiniões ou as expectativas dos que me rodeiam. Evidentemente,
Essa espécie de giroscópio impede a pessoa de ter uma conduta coerente, um rumo determinado que dê naturalidade e desenvoltura ao seu caminhar. Imprime a toda a sua personalidade uma espécie de complexo de Narciso, em que tudo gira em torno de si própria, da beleza da sua imagem especular. Afinal, se deseja agradar aos outros, é unicamente para os que os outros a admirem. E, vice-versa, se teme desagradar-lhes, preferirá não fazer o teste e contentar-se com a admiração desse solitário espectador que é o seu eu. O Narciso da mitologia encontrava o seu espelho nas plácidas águas de um lago. O solitário Narciso do século XX contenta-se com encontrar o seu espelho nas complacentes águas da sua própria imaginação. Como Narciso acha feio o que não é espelho, tende a rodear-se de um mundinho imaginário, uma toca que reflete os seus gostos e preferências e forma uma camada protetora acolchoada que o isole suavemente do mundo real, exterior, do mundo dos outros, com as suas arestas cortantes, o seu frio e o seu calor excessivos, as suas complexidades inextricáveis. Orienta o seu comportamento mais para proteger-se dos outros do que para abrir-se a eles, mais para precaver-se do que para criar, mais para não sofrer do que para aumentar a alegria alheia. Constrói os seus mecanismos de defesa, engrossa a sua carapaça de tartaruga, e acaba assim por trancafiar a sua personalidade em si mesmo, a sua toca converte-se em prisão. O comportamento inibido do tímido causa, por sua vez, inibição nos que o rodeiam. As pessoas receiam violar o seu isolamento, e ele, ao perceber que os outros se afastam, ressente-se e inibe-se ainda mais. É um círculo vicioso, em que a própria pessoa se fecha justamente aquilo de que mais sente necessidade, um ambiente acolhedor, simples, afetuoso. Todos precisamos disso, e o tímido muito mais, porque geralmente tem uma personalidade delicada e sensível. Faz-lhe muita falta o carinho e a indiferença dos outros. Provocada pelo seu próprio retraimento, leva-o a endurecer-se ainda mais. E a solidão, em processo rodopiante, vai construindo à sua volta um casulo de isolamento e tristeza, numa espiral sem fim. Vai, Sole! Ai de quem está só, exclama a Sagrada Escritura. Infeliz de quem tem como único suporte as suas próprias forças. Solidão e insegurança são palavras inseparáveis, tanto como amor e segurança. Até agora, referimos-nos às inibições comuns, as que se manifestam ostensivamente, mas estas, com muita frequência, estão ligadas a outras mais escondidas, larvadas, imprecisas. Não transparecem atitudes concretas, antes se diluem todo o comportamento em formas de estados de ânimos deprimidos, sensações de inadaptação ao meio ambiente, num clima interior de perplexidade e desorientação. São, porém, profundas, dominantes. Estas outras inibições, a que chamaríamos essenciais, caracterizam personalidades que não tiveram a coragem de definir-se interiormente, que não fizeram uma opção radical sobre as questões fundamentais da vida humana. São pessoas que não chegaram a assumir o que denominaríamos, com redundância propositada, decisões decisivas. As que definem o roteiro fundamental da vida, as que marcam a linha diretriz que conduz o navio da existência ao derradeiro porto de destino. Navegam intimamente em águas turvas, escuras, duvidosas. Suspiram pela glória, mas sem o sacrifício. Desejam o amor, mas sem a doação. O triunfo profissional, sem o esforço do estudo e do trabalho. A perfeição cristã, sem a renúncia a nada. A felicidade eterna na visão e posse de Deus, sem a obediência amável aos seus mandamentos. A timidez que aparece em tantas manifestações externas parte muitas vezes dessas inibições essenciais a respeito do fim último da vida. E este fim último põe em questão nada menos que a disjuntiva entre o nada. A morte como um malogro total. E o tudo, a plenitude da felicidade eterna. Essa oscilação entre o tudo e o nada, essa indefinição entre a vida e a morte, é a fonte primária das principais inibições. As mais banais, como a que se sente debutante de 15 anos no seu primeiro baile, são às vezes como uma ressonância daquela derradeira que define o nosso destino eterno. A mais trivial inibição, o gaguejar de um estudante diante do professor, de um funcionário diante do chefe inflexível, é um eco daquela indefinição essencial que se constitui no epicentro profundo de onde partem todos os tremores e todos os temores. Morte ou vida, tudo ou nada. Já faz séculos que Shakespeare o disse genialmente.
To be or not to be? That's the question. A questão não é triunfar ou fracassar agora ou daqui a pouco, aqui ou acolá. É ser feliz em tudo para sempre ou ser infeliz em tudo para sempre. That's the question. Quando se sente uma inibição qualquer, paira na consciência e pergunta: será que eu vou ser bem-sucedida? Mas, lá no fundo do inconsciente, ressoa o eco doloroso de uma outra pergunta, bem mais decisiva. Será que eu vou atingir a plenitude que desejo? Será que estou a caminho da minha realização eterna? Ressoa inconscientemente, sim. Mas, não duvidemos, de maneira real e implacável. Não há quem não reconheça que a gagueira muitas vezes é consequência da timidez. O que não se reconhece é que essa pode proceder de uma outra gagueira interior, mais profunda. A de quem não se decide pelo sim ou pelo não, pela verdade ou pelo erro, por esta vocação ou por aquela outra, pela felicidade eterna ou pelo nada. E essa indefinição das almas gagas vem a dar como resultado, se nos for permitido o fácil trocadilho, almas gagas, almas decrépitas, esclerosadas, crepusculares. E é no lusco-fusco, no crepúsculo da indefinição a respeito da verdade suprema, que aparecem os fantasmas que apavoram.